Você vive em segunda união porque já foi casado ou casada na igreja e simplesmente não pode mais comungar, não pode mais participar da vida da igreja, ao menos não da maneira plena e completa como você gostaria, como seu coração pede, não é mesmo? E eu sei que isso traz uma série de transtornos, né, de situações desgastantes, angustiantes às vezes, porque estar ali na igreja, presente e participando, mas assistindo tudo aquilo, sem poder estar plenamente inserido ou inserida naquele contexto, traz de fato certas dores, especialmente quando se olha para o passado de um casamento fracassado, que você não pôde evitar muitas vezes, e que hoje carrega esse fardo, especialmente por causa de uma crença de que o casamento da Igreja Católica ele jamais poderá ser dissolvido. Isso não deixa de ser verdade. É verdade sim, porque o sacramento foi elevado por Cristo à condição, o casamento foi elevado à condição de sacramento e, portanto, como tal, não pode mesmo ser dissolvido. É a própria Igreja quem o afirma lá no Código de Direito Canônico, o afirma no Catecismo da Igreja, o reafirma nos diversos documentos a indissolubilidade do matrimônio. Portanto, de fato, esta é uma verdade. Não existe divórcio na Igreja Católica. Um casamento, uma vez validamente celebrado, jamais poderá por ninguém ser dissolvido, nem mesmo pela Igreja, poderíamos dizer. Se nós formos lá no Código de Direito Canônico, que é o conjunto das normas, das regras que regem a igreja, nós veremos o quê? Nós veremos lá no cano 1050 uma afirmação que é a seguinte: vejam só, o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação da prole, entre os batizados foi elevado por Cristo nosso Senhor à dignidade de sacramento. E aí conclui o cano 1055. Pelo que, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja pelo mesmo fato, faltou um M aqui, pelo mesmo fato, sacramento. Pronto. Esta é a instituição, este é o decreto de que todo casamento celebrado validamente entre batizados, por sua própria natureza, pelo próprio fato de terem estabelecido entre si esse contrato matrimonial válido, portanto, ele é, por isso mesmo, um sacramento e, como tal, não pode mesmo dissolvido. Mas aqui é que nós precisamos nos perguntar: e se esse casamento não tivesse sido válido? Ou, antes disso, quais são as condições de validade para que esse contrato matrimonial tenha sido validamente celebrado? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a própria igreja vai nos indicar quais são as condições de validade da celebração desse contrato validamente. Para que ele seja validamente celebrado, ele precisa seguir esses requisitos, cumprir esses pressupostos, para que então se possa dizer, sim, aqui houve um sacramento. Ou não, faltaram condições de validade, faltaram condições para que essa celebração tenha sido feita do modo válido para que seja, por isso mesmo, sacramento. Portanto, se faltaram condições de validade, ele é inválido. E constatada esta invalidade, a nulidade é por si caracterizada. Mas é claro, isso não acontece assim do nada, alguém olhou e disse, não, isso é inválido. Existe um processo, e é para isso que existe o processo de declaração de nulidade matrimonial dentro da estrutura da Igreja Católica, para avaliar as condições de validade da celebração daquele contrato matrimonial, para perceber se ele foi
naquele caso, válido ou não. E em sendo inválido, em sendo inválida aquela condição posta, aquela celebração realizada, aquele contrato celebrado, portanto, aquele sacramento não existiu. Na análise do processo, na análise do sacramento, na análise do casamento, são avaliadas as condições de validade para que tenha se constituído este sacramento. Muito interessante, e eu vou te mostrar agora, aquilo que nos traz o Catecismo da Igreja Católica a respeito desse consentimento, lá no número 1625, diz assim, olha, os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados. Portanto, vejam só, aqui está, por assim dizer, uma das condições de validade para a celebração válida do sacramento do matrimônio. Um homem, uma mulher batizados. Mas não só, livres para contrair o matrimônio e que expressem livremente o seu consentimento. E diz ainda lá o Catecismo da Igreja Católica, ser livre quer dizer não sofrer constrangimento, não ser impedido por uma lei natural ou eclesiástica. E aí continua lá no número 1626. A Igreja considera a troca de consentimento entre os esposos como elemento indispensável que produz o matrimônio. E diz assim, se faltar o consentimento, não há casamento. Repetindo, se faltar consentimento, não há casamento. Portanto, vejam só, a primeira e grande condição de validade para que este casamento celebrado seja também um sacramento é a condição de que sejam homem e mulher batizados e que manifestem livremente o seu sim, o seu consentimento diante do ministro autorizado pela Igreja. Mas e aí nós nos perguntamos, quando é que esse consentimento é realmente livre? Ou poderíamos perguntar, pelo contrário, quando é que um consentimento manifestado diante da Igreja pode não ter sido livre? Todas as vezes que faltaram as condições para a decisão íntima quanto àquele sim que estava sendo dado. Todas as vezes que faltaram condições de decisão livre para dizer sim. Faltou conhecimento pleno a respeito daquilo que estava sendo feito. Porque vejam só, e eu vou voltar um pouquinho, conhecimento pleno a respeito daquilo que estava sendo feito significa reconhecer aquilo que o próprio Cânon 1055 vai nos trazer. Consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural, ao bem dos cônjuges, procriação, educação da prole. Vejam, falta de conhecimento completo sobre a natureza daquilo que está sendo feito é, por exemplo, o caso de alguém que já vai para o casamento, mas que nunca cuidou do esposo ou da esposa. Falta de conhecimento pleno daquilo que está sendo feito pode ser, por exemplo, a situação de alguém que vai para o casamento sem se dar conta de que deve dedicar-se inteiramente ao bem um do outro. Existem situações dessa forma? Várias, diversas. Falta de conhecimento pleno significa aquela situação de pessoas que vão para o casamento na igreja, mas já vão com a premeditação de que não querem ter filhos e não os terão. Falta de conhecimento pleno quanto à natureza daquilo que está sendo feito é quando o casal, já de antemão, antes mesmo de irem para o altar, já dizem, nós não queremos e não teremos filhos. São pessoas que não conhecem a natureza plena do sacramento do matrimônio, porque ele é ordenado ao bem dos cônjuges entre si,
a educação, a procriação da prole. Isto é falta de... Isto vicia o consentimento. Isto vicia o sacramento. Não pode haver sacramento quando um ou ambos já vão para o altar, faltando com o conhecimento pleno de que casamento pressupõe abertura à procriação, pressupõe conhecimento de que eu me caso e eu estou numa relação e eu tenho compromissos, eu me comprometo a cuidar do meu parceiro ou da minha parceira. Quantas pessoas conhecemos que vão para o casamento sem essa intenção clara, sem esse conhecimento pleno? Então, voltando, o consentimento livre é ele que produz o casamento. A falta de liberdade desse consentimento está, por exemplo, na pessoa que casa, que vai se casar por qualquer obrigação. Obrigação social, obrigações dos laços familiares que devem se manter. Ah, mas já tem tanto tempo que a gente está namorando, então agora a gente precisa se casar. Não, isso não é consentimento livre. Ah, a namorada ficou grávida, então agora eu preciso me casar. Não, isso não é consentimento livre. Ah, eu preciso me casar, e eu conheço gente assim, eu preciso me casar porque a gente vai viajar para o exterior e os pais só permitem que ela viaje comigo se estivermos casados. Então a gente vai se casar. Esse consentimento manifestado, ele foi livre. O casamento, o sim dito, foi um sim dito ao sacramento do matrimônio ou foi um sim dito à viagem, à companhia para a viagem? Então, o catecismo, sendo muito claro, nos diz lá, né, no número 1626, 25, 26 e adiante, essa gravidade, esse peso fundamental do consentimento que produz o matrimônio. E que onde faltar, não há casamento. Diz assim lá no número 1627, o consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Eu te recebo por minha mulher, eu te recebo por meu marido. Esse consentimento liga os esposos entre si e encontra seu cumprimento no fato de que os dois agora não são mais um, mas não são mais dois, melhor dizendo. Eles são uma só carne. Consentimento deve ser, portanto, um ato da vontade de cada um dos contraentes, livre de violência, medo grave externo. E nenhum poder humano pode suprir este consentimento. Se faltar liberdade, o casamento será inválido. Inválido. Essa é a questão. Se faltar liberdade para este consentimento, ainda que tenham ido para o altar com toda aquela procissão de testemunhas, uma plateia enorme, igreja, catedral lotada, o foi lá celebrar, faltou consentimento, presidir, melhor dizendo, faltou consentimento, casamento nulo. Não teria sido esta a sua situação? Não teria faltado alguma condição de manifestação livre do consentimento? Não teria faltado alguma condição para que esse sacramento tenha realmente se efetivado como tal, como sacramento? Essa é a pergunta que se deve fazer, e é aqui que entra o papel fundamental do tribunal eclesiástico na análise dos casos dos casamentos fracassados apresentados ao tribunal, para que ele analise as condições da celebração, como é que os noivos, desde o seu conhecimento, até passando pelo namoro, noivado, casamento, separação, como é que chegaram a essa situação agora? Foi tudo normal? Houve o cumprimento das etapas e dos processos, dos requisitos para a celebração válida do sacramento?
a pergunta: houve um sacramento nesse caso? É aqui que entra o papel fundamental do libelo, que é a petição, que é a forma pela qual a pessoa, o casal que queira apresentar, é a forma como o casal apresenta ao tribunal a sua causa. O ex-companheiro ou a ex-companheira, aquele que quiser adentrar com o processo, vai procurar o tribunal para apresentar o seu caso. Mas que tribunal? A qual tribunal apresentar esse caso? A própria igreja vai trazer regras para escolha desse tribunal. Não é, na verdade, uma escolha. Ele está mais ou menos pré-determinado, porque existe um juízo, um tribunal competente para julgar os casos. Em primeiro lugar, de preferência, o tribunal do lugar onde houver sido celebrado o sacramento. Isso é óbvio. Isso é porque lá é que se deram os fatos. É lá é que estão, aparentemente, a princípio, as melhores condições, a maior facilidade para se constatar a validade ou invalidade, para a análise do caso. É lá que o tribunal terá mais facilmente acesso a todo o histórico, a todos os fatos, para que possa fazer a análise fiel e concreta do caso. Em segundo lugar, o tribunal onde reside um dos dois. Isso é óbvio. É porque, em segundo lugar, após o lugar da celebração, o lugar onde eles residem vai ser o lugar onde se possa melhor colher provas. É onde está a parte interessada, onde ela vai ser ouvida, é onde terá melhor acesso ao tribunal, porque está mais próximo. E, em terceiro lugar, o tribunal competente para julgar o seu caso de declaração de nulidade é aquele onde melhor se puderem colher as provas. Veja, no final de tudo, o que está se buscando é qual é o melhor lugar para colher, onde é mais fácil, onde as provas estão mais acessíveis. Aparentemente, no lugar onde foi celebrado o matrimônio. Em segundo lugar, aparentemente, onde a pessoa reside. E em terceiro lugar, pode ser um outro tribunal, um outro espaço, um outro lugar, que não é onde se casaram, que não é onde moram, mas é onde estão a maior parte e as melhores provas. Esse pode ser também o tribunal competente. O catecismo vai dizer que tudo isso se dá em razão dessa falta de consentimento, né? Por essa razão, aí outras que tornam nulo, a igreja pode, após exame da situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar a nulidade do sacramento, melhor dizendo, nulidade do casamento. Isto é, o casamento jamais existiu, portanto não existiu o sacramento. Neste caso, havendo a declaração, os contraentes ficam livres para casar-se, respeitando as obrigações naturais provenientes da união anterior. Vejam que coisa linda, fantástica, libertadora. É o tribunal eclesiástico colocado e atuando como libertador dessa dor, né, dessa angústia, dessa tralha do passado que a gente muitas vezes carrega, sem nenhuma necessidade, porque se não houve sacramento, eu não preciso carregar as consequências indesejáveis, como aquelas que me afastam da Eucaristia, me afastam da confissão, me afastam dos outros sacramentos de uma certa forma. Através do libelo, apresentando o caso ao tribunal, o tribunal vai avaliar e vai dizer se houve ou se não houve sacramento naquele caso concreto, e dada a sentença declarando a nulidade, os antigos contraentes estão livres, como diz o código, melhor dizendo, como diz o catecismo da Igreja Católica, livres para contraírem novas núpcias, é claro que respeitadas as obrigações naturais. Por exemplo, a obrigação de cuidar dos filhos do casamento anterior, por exemplo. Né? É uma situação assim.
Portanto, eu quero, já caminhando para o encerramento dessa nossa conversa, dizer que existe saída para o seu caso. Existe uma saída. A saída é o processo de declaração de nulidade matrimonial proposto perante o tribunal eclesiástico. A saída é que você não deve jamais se deixar abater por essa situação de aparente falta de saída, aparente falta de alternativa, porque existe. E essa alternativa é linda, é maravilhosa e é proposta pela própria igreja, que quer analisar o caso para dizer, para constatar se houve ou se não houve um sacramento naquele caso, e se, portanto, se você está ou não liberada para para novas núpcias, novo casamento na própria igreja. Claro que nem todas as situações terminam com a declaração de nulidade. Evidente. É um processo e, como tal, ele visa buscar o conhecimento da verdade daqueles fatos. Claro que nem todos os casamentos terão sido celebrados invalidamente, e muitos casos a sentença dirá não, nesse caso houve um sacramento e, portanto, não poderá ser dissolvido. Claro. E aí é hora de, buscando sabedoria do Espírito, sabedoria do alto, é hora de encontrar no seio da própria igreja as várias alternativas de viver o mais plenamente possível a sua fé, de não se desesperar, de dizer, de perceber que houve uma tentativa, de que eu busquei as soluções na igreja, de que eu não me afastei, de que eu não desisti da minha fé, porque eu não me distanciei do meu desejo de estar inteiramente participante, praticante da minha crença, da minha fé. Né? Mas, evidentemente, que existem vários e vários e vários casos de sucesso. Sucesso aqui que eu quero dizer no sentido de que aquele que está numa situação de segunda união deseja liberar-se do passado para dar continuidade à sua vida, né? Nesse sentido. Não estou dizendo que sucesso seja não ter sido válido o casamento. Sucesso é poder dar sequência, poder deixar a vida fluir. Existem vários e vários casos em que a sentença é positiva, e isso traz uma libertação, isso traz um renovo da fé, isso traz uma esperança nova de voltar a participar e de integrar-se, reintegrar-se novamente de forma mais plena possível à vida da igreja, podendo vivenciar e experienciar toda a riqueza dos sacramentos postos à disposição da nossa espiritualidade pela nossa igreja. Né? O que eu quero chamar aqui, quero trazer assim, à sua mente é que, primeiro, é que existe saída. Existe uma solução, existe um caminho possível. Esse caminho passa pelo processo de declaração de nulidade para avaliar as condições de validade do seu casamento. Esse processo todo começa com um libelo, que é uma petição apresentada ao tribunal eclesiástico para apresentar o seu caso, para demonstrar o seu caso, para contar a sua história e que ela seja avaliada pelo tribunal eclesiástico. Conte conosco, conte comigo. Eu estou ao seu lado nessa caminhada, nesse projeto. Se você quiser saber mais, se você ainda tem dúvidas, se você quer falar mais sobre isso, você clique aqui embaixo, entre em contato conosco e vamos conversar, vamos buscar saídas para essa situação que hoje te distancia do seu projeto essencial de vida, uma vida espiritual integral dentro da igreja, na vivência e experiência dos sacramentos. Que Deus abençoe você, abençoe sua história, sua trajetória, e estamos juntos nessa jornada de vida e de felicidade.